Olá pessoal, nós estamos reiniciando ou dando continuidade aos nossos podcasts, que já tem sido o costume da nossa mídia local. O nosso podcast chama-se Conta-me a Tua História. Então a gente procura sempre trazer, como eu já disse outras vezes, trazer pessoas que têm significado na sociedade, pessoas que já trabalharam pelo social, ou são pessoas empreendedoras, são empresários, são comerciantes. Então, dentro desse aspecto, a gente procura sempre, e também muitos pedidos chegam a gente, cara, tem que entrevistar o fulano, tem que entrevistar fulano. E um dos pedidos que chegou a mim foi entrevistar a doutora Maria de Fátima da Silveira Cruz. A dona Maria, tia Maria como chama, dona Maria, advogada, oficial de justiça aposentada, ela veio de Porto Alegre, está desde 2005, por volta de 2005 aqui em Taquari, exerceu as suas atividades de oficial de justiça. O oficial de justiça é aquela pessoa, é aquele agente público, aquele funcionário da justiça que faz normalmente as citações, faz as apreensões, faz tantas outras auxiliares da justiça, do juiz, né? Tantas outras tarefas que cabe ao oficial de justiça. Às vezes tarefas muito difíceis, quando é problema de família, às vezes tem que tirar o filho, levar para uma entidade assistencial. Então, a gente que é advogado acompanha há algum tempo, e eu confesso a vocês que eu, pessoalmente, como advogado, sempre fui um admirador da Dona Maria, porque a Dona Maria, além de exercer com muita competência a sua atividade, ela tem e tinha um coração enorme. Tanto é que ela vai contar para nós aqui quantas coisas já aconteceram na atividade dela, que ela pegou crianças, trouxe, adotou e tal, uma série de razões. Então a Dona Maria, oficial de justiça, se aposentou, não quis sair aqui de Taquari, e ela é hoje a nossa entrevistada, fazendo parte então desse nosso podcast que a gente chama Conta-me a Tua História. Então a gente queria saber um pouco da sua história, fique à vontade. Então, doutor Paulo, eu agradeço o convite, agradeço as suas palavras, muito gentis, né? A minha história, eu acredito que seja uma história muito comum, porque o que não é comum é o exercício da minha função. A função de oficial de justiça ela é ingrata, porque ela está entre o mar e o rochedo. Então, tem uma ordem para fazer, para cumprir, e tem alguém do outro lado que não deseja de forma alguma que ela seja cumprida. E há um sofrimento muito grande em tudo isso. Esse sofrimento é o que mais nos ensina, porque o que ensina a gente é o nosso sofrimento e participar ou auxiliar para minimizar o sofrimento do outro. Então a escola que o exercício do cargo de oficial de justiça me trouxe foi um presente de Deus, porque eu pude aprender muito, conviver com muitas pessoas e também trazer para a minha vida pessoas muito especiais, que hoje são meus filhos. Algumas pessoas ficam muito admiradas com isso, acham, tu pega uma pessoa que tu não conhece, mas quem a gente conhece? O senhor conhece profundamente todas as pessoas que convivem com o senhor? Quem a gente sabe como vai ser no futuro? Dona Maria, vamos lá. A senhora é natural de Porto Alegre. Sim. Como é que veio? Isso é uma vocação sua ser funcionária pública, ou a senhora, antes de ser oficial de justiça, exerceu outras atividades? Eu terminei a faculdade de Direito, mas durante a faculdade eu era uma pessoa,
eu sempre fui pobre, graças a Deus. Porque eu acho que pobre aprende muito e pode... Pobre e é criativo. Pobre no sentido econômico. Então, eu, na verdade, eu não tinha nem o dinheiro para comprar os livros na faculdade. E tinha uma amiga, uma pessoa que é advogada também hoje, né? De família muito rica. Eles eram libaneses. E ela gostava de estudar, fazer grupos de estudo, comprava os livros. Então, ela comprava livros para ela e livros para mim. E nós fazíamos grupos de estudo. Mas ela ajudava outras pessoas também. E ela tinha uma amiga que não tinha uma profissão e tal, e ela queria ver se essa moça fazia um concurso público. E ela disse, ensina ela vai ter um concurso aí para oficial de justiça, estuda com ela, ensina ela não tem muito... E aí eu disse, mas eu já tenho que estudar para faculdade e tal, e ela, não, ensina, eu compro lá os manuais, tudo, tu ensina ela e eu vou pagar para tu fazer o concurso também. Que legal. Aí nós fizemos o concurso juntas. Essa menina não conseguiu passar por causa da letra dela. Na época se tinha uma redação e um auto para fazer, né? E tudo era manuscrito. E aí tinha uma observação: se a letra for ilegível, a prova é desconsiderada. E nós passamos as duas e a prova dela não foi avaliada porque eles não conseguiram ler a letra dela. E aí, mas eu estava no meio da faculdade, esqueci. Naquela época levava muito tempo para chamar. E aí depois, quando eu até cheguei a fazer um ano mais ou menos, eu trabalhei com colegas, fiz assim tipo um estágio, fiz algum tempo, 6 meses eu fiz na Júris, eu tinha ideia de fazer concurso. Tudo em Porto Alegre. Tudo em Porto Alegre. E aí me chamaram. O concurso que eu nem lembrava mais. Aí meus colegas disseram, vai ver como é que é. A gente nem sabia muito bem o que era essa função. Porque os concursos eram juiz, promotor, delegado, né? Então, eu disse, não, então vou pro interior. E aí começou a minha saga. Começou por aonde? São Marcos. São Marcos é na Serra. Na Serra, pertinho de Caxias. São Marcos dos polacos, eles dizem. Terra dos caminhoneiros. Sim. Tem muitos caminhões. Depois de São Marcos veio para onde? São Marcos eu fui para Gramado. Gramado, só lugarzinho ruim, né? Agora Gramado está começando a cair. E Gramado foi um lugar, eu tive a oportunidade de dar aula também no curso de contabilidade. Então, hoje, quando eu vou a Gramado, muitos dos meus alunos hoje são empresários lá, né? Ali tem a churrascaria Três Reis, tem ali a Snowland, aquela que é... o pessoal foi aluno meu. Então, do tempo que eles faziam a contabilidade na escola cenecista de Gramado. Eu dei aula lá de introdução ao direito e de redação para o vestibular. Depois veio, quais são as outras comarcas? Aí depois de Gramado, eu fui trabalhar em Camaquã. Camaquã, já vai voltar para a Zona Sul. Muito... é porque em Gramado aconteceu um problema com um colega que, na verdade, depois a gente ficou sabendo que era o colega, né? Eles chegaram na cidade e eu me dava muito bem com todas as pessoas, inclusive com o juiz. E isso não foi muito bem recebido por alguns colegas que chegaram. 2 colegas oficiais de justiça, nenhum dos 2 hoje está na ativa. Um foi para a Rua Bem do Serviço Público e o outro, não sei, está sempre pendurado em processos administrativos. Mas eles fizeram uma carta anônima para a corregedoria dizendo que eu não trabalhava, que eu dava aula no horário que eu deveria estar trabalhando. Naquela época, a coisa foi tão séria que o tribunal mandou um corregedor especial, Dr. Bertelli, acho que está ativo ainda, agora é desembargador, eu acho, e para ver o que estava acontecendo. Eu estava trabalhando. Quando eu cheguei, aí estava aquele circo todo. Aí ele disse assim, Dona Maria, eu já vasculhei a sua vida. Já fui na escola que a senhora dava aula, já olhei os mandados que a senhora devolve, já vi os processos que a senhora atua e já conversei com o juiz, promotor, defensor e advogado da cidade. Hoje fiz a manhã inteirinha um roteiro. Eu disse, e não descobri nada. Então eu vou lhe dar um conselho. Vamos abrir algumas comarcas para vacância
e a senhora saia daqui o quanto antes, pro primeiro lugar que tiver, porque alguém aqui lhe odeia muito. Puxa vida, né? Nesse nível, hein? Nesse nível. O corregedor, que não era nem corregedor da minha região na época, ele foi designado porque a tal carta ameaçava até com 0 hora. Coisa. Ele foi no local, procurou a pessoa no eleitoral, né, no cartório eleitoral, não existia aquela pessoa. Procurou o endereço que constava, não existia o endereço. Então tudo era fictício realmente. Foi tudo engendrado. E depois de muitos anos, a gente ficou sabendo quem foi, porque daí o colega separou-se. E um outro colega meu que estava lá disse que a ex-esposa foi lá para dizer, olha, contei isso. Não dá pra separar, né? Então, mas aí para me perguntar se eu queria que fosse feito um processo administrativo, que eles iriam para a rua. Eu disse não. Não, eu não vou fazer uma coisa dessas porque isso é lição. A gente tem que aprender com que nem todo mundo é tão bom assim. Eu acho, a gente também que foi funcionário público, né? Existem essas coisas assim que a gente não consegue entender, sabe? Eu não sei se é por causa da formação da gente, eu acreditava isso muito a ser do interior, mas a senhora é da capital, né? Assim, parece que o pessoal do interior tinha mais facilidade de comunicação. Eu pelo menos senti isso na procuradoria, porque quando eu chegava na procuradoria, eu ia de carro, no estacionar tinha os guardas, os seguranças. Eu cumprimentava um por um, como é que estava, isso é coisa muito da gente do interior e talvez muito pessoal também. Então, aí depois eles comentavam comigo, depois eles diziam, doutor, o senhor é o único que passa aqui e cumprimenta ele. E agora eu posso contar, eu já estou aposentado já há uns mais de 10 anos, né, dona Maria? Aí tinha, na época do verão, no centro administrativo, tem muito coqueiro, eucalipto, para dar sombra, que eles botavam uma proteção lá de trânsito, para quando eu chegasse, o meu carro ficava na sombra. Porque eles me consideravam, eles falavam, o senhor que vem aqui, tá? Eu me lembro que um dia eu cheguei um pouco atrasado, o trânsito estava com problema, eu estava com fome, e eles estavam comendo um carreteiro. Olha só! E aí, por educação, eles me convidaram. Eu digo, olha pessoal, eu não vou ajeitar porque eu estou com fome. Aí sentei ali, na guarita deles. Então a gente vê que a gente tinha mais facilidade, mas o serviço público traz algumas coisas assim que parece que não bate. Até tem vários autores, né, dona Maria, que entendem que só o serviço público, só a prova em si do serviço público não seria suficiente por causa do emocional, do QI emocional, de uma série de coisas. Existe um autor, Antônio Alves da Costa, que ele é juiz do trabalho aposentado de Minas Gerais. Ele é totalmente contra o concurso público para as autoridades, assim, né? Ele acha que teria que ter outros critérios, ou que tivesse períodos, né? Olha, 5 anos, 6 anos e tal. Que o grande problema do serviço público é que tu entra e para sair, a senhora sabe, tu precisa cometer várias, né? E existem várias dificuldades até para o procedimento administrativo e tal, então fica complicado isso aí. Mas eu não vim aqui falar de mim, eu quero falar da senhora. A senhora foi para Camaquã. Camaquã é arroz? Arroz. Camaquã tem duas culturas bem distintas. Na parte da serra, porque eles têm uma parte de serra, são 5 municípios em Camaquã. A comarca abrangia 5 municípios. Era Chuvisca, Camaquã, Arambaré, Cristal, tudo na volta ali. E a sede do município da comarca. Então, desculpe, o Camaquã é um município grande? É enorme, é um dos maiores. Eu acho que o maior Camaquã é só Alegrete. É mesmo? Acho que é enorme. Na verdade, o município em si hoje não é tão grande, mas a comarca é grande. A comarca é grande. Então é um local assim muito, muito bom de trabalhar. Todos os locais que eu trabalhei foram muito bons de trabalhar. Mas os acessos, porque o oficial de justiça ele não trabalha
ele não trabalha dentro do cartório. O trabalho dele é fora. Sim, evidente. Claro, trabalha muito. Então, o acesso à estrada ruim, a falta de sinalização, a ponte, tudo isso faz diferença no trabalho do oficial de justiça. E então, em Camaquã, nós tínhamos 2 ilhas. Acho que a Ilha Santo Antônio e a Ilha Quebra-Mastro. Ilhas. Nós tínhamos. Lagoa dos Patos. Nós tínhamos nessas 2 ilhas, tinha ainda bugres que não tinham contato com pessoas, então era difícil chegar. Nós tínhamos localidades que era só várzea, areia, mas a estrada é uma beleza, mas se a gente se descuidasse, quando via, estava rodopiando seguidamente, alguém fora da estrada rodopiou, porque a areia ela é muito ingrata. Eu tinha moto nessa época. Eu andava de moto aí, ó. Naquela estrada de Arambaré eu levei algum tombo, né? Que Arambaré para Camaquã são 30 quilômetros, né? Então assim, ó, isso faz muita diferença pra gente. Em todos os locais que eu trabalhei, eu aprendi muito e fui muito bem recebida. E inclusive eu posso dizer assim, ó, Gramado eu tive grandes experiências. Minha filha conheceu o marido dela lá em Gramado. Uma das minhas filhas que eu adotei foi em Gramado, né? Uma menina que eu fui fazer busca e apreensão. Tá com 30 anos hoje. Aproveitando. Ela parou nos 30. Ela parou nos 30. Mas ela tá com 30 hoje. Dona Maria, nessas circunstâncias, quantas adoções a senhora fez? Adoções, eu tenho mais termos de guarda do que adoções. Termos de guarda, mas quantos? Mas aí eu conto 10. 10 contando com os meus, porque eu conto eles todos juntos. Filhos para mim são todos. Só para nós explicarmos, para o pessoal entender, vou tentar ser didático. A senhora ia cumprir um mandado. Sim. E aí deparava com esses problemas de família e tal. Como é que funcionava? Como é que funcionou essas guardas e adoções? Vou falar dessa minha menina lá de Gramado. Tá? Eu estava com a minha remoção, eu já era o último dia para eu começar a vacância, porque quando eu tenho 15 dias ali que eu tenho que fazer para mudança. Então era o último dia e aí veio 2 senhoras lá contando que estavam desesperadas, que estavam torturando uma menina que tinham botado, era inverno, dentro de um lago, que a menina ia morrer de frio e ela gritava, pedia socorro, e era uma menina pequena, numa propriedade rural. Ela disse, ela grita tanto que a gente ouve lá de casa. Então eram 2 sítios assim próximos. Aí a juíza me chamou e disse assim, vai lá dar uma olhada. Eu disse, doutora, uma olhada. Ela disse, não, vamos fazer um mandado e tu traz essa menina, porque o que ela alega precisa ser comprovado. Aí vamos fazer uma apreensão e um exame de corpo de delito. A coisa era tão precária que quem fazia os exames de corpo de delito era um médico falecido já, grande pessoa, Fernando Bertoge, lá de Gramado, que ele auxiliava sempre, não auxiliava só o fórum, ele auxiliava todo mundo. E aí ele fazia esses trabalhos, fazia de graça, porque nós não tínhamos para onde, nós não tínhamos quem atendesse, nós tinha casa de passagem, não tinha nada naquela época. A gente contava, era com a comunidade. Então, eu fui lá, uma menininha de uns 4, 5 anos, perguntei onde é que ela dorme. Ela disse, ela dorme ali naquele pelego, ali na frente do fogão. Eu disse, menina, vem. Ela, onde é que eu disse? Não, eu fui com uma viatura discreta, fui lá na delegacia, porque eu tinha moto, pedi a viatura discreta para a delegacia, que era só a gente chegar e dizer assim, olha, eu preciso da viatura discreta. Ela, tá, pode pegar. Aí eu não dirigia, então ainda pedia com o motorista. Então assim, era outro tempo, né? Não é como hoje. E aí fomos lá, eu disse, venha. Aí ela disse, onde é que nós vamos? Eu digo, não, nós vamos conversar com a juíza. Mas tu não faz muita pergunta para ela, pode deixar que nós vamos. Nós não tínhamos casa de passagem, não tínhamos abrigos, e as crianças, quando tinham essas situações assim, ficavam lá em casa, uma noite, 2. Não havia nem conselho tutelar. Não, nada, era a época do antigo Código de Menores. Eu levei ela, chegou lá em casa, nunca vi uma criança comer tanto. E ela comeu um cacho de banana inteiro, que eu achei que ela ia passar mal, e comeu uma panela de sopa que
Eu disse, mas aí sobrou ela disse assim, mas tu deixa esse restinho aí que eu vou comer depois. Mas quando a senhora esteve lá, os pais estavam lá? Não, tinha só uma tia, e o tio dela também não estava. Só estava uma tia lá, não tinha nenhum documento com eles, nada, nem documento dela não tinha. Aí depois é que chegou esses documentos lá no fórum. No outro dia, eu tinha audiência, aí viria o tio, viria a tia, eu ia tentar achar alguém da família. Ela acordou e eu disse, ela disse, onde é que nós vamos? Ela falava tudo erradinho assim. Eu disse, a gente vai no fórum, nós vamos ver se achamos a tua mãe. Qual a idade que tinha? 5 anos, ela ia fazer 5 anos, faltava um mês para fazer 5 anos. Nós vamos procurar a tua mãe, vamos ver o que se achamos alguém que possa se responsabilizar por ti. Ela disse, minha mãe? Não, o juiz mandou tu me buscar para tu ser a minha mãe. Puxa vida. Eu disse, não é assim que funcionam as coisas. Aí ela foi pro fora, ela deu um depoimento na delegacia. Naquela época não existia esse depoimento sem dano, tinha que levar na delegacia e fazer o depoimento. As costas dela era tudo riscada, ela apanhava de rabicho de ferro e não usava sapato, os pés era só espinho. Mas que coisa incrível. Era tortura mesmo. Não existe uma... E o delegado, ele disse o seguinte, ele ouviu a metade do depoimento e começou a chorar e disse, chega, eu já ouvi que chegue. Das coisas que ela relatava, de dizer que ela, bom, até hoje ela não come manteiga, nata, essas coisas, porque ela disse que as coisas faziam mal para ela quando ela comia e ele fazia ela comer de volta o que ela falou. Mas isso é uma coisa, né? Então essa minha filha, ela tem muitas dores, muitas, mas venceu, é linda, é a loira que eu tenho. Eu acho que eu conheço. É, uma muito linda, muito vaidosa. Então. Mora lá em Gramado agora. Não, ela mora em Gravataí. Gravataí. Ela tem uma filha já. Ela casou, separou, está no segundo relacionamento. Mas assim, o aspecto psicológico, ela superou. Não, superou. Ela, como é que eu vou dizer assim, ó? Tudo aquilo que ela sofreu fez com que ela adquirisse uma espécie de fortaleza. Não é qualquer coisa que abala ela. Ela é muito, muito dona de si. Daquelas pessoas que não pede nada para ninguém, que ela mesma se resolve. Não sei se todas as dores foram resolvidas, sim, mas alguma coisa sempre fica. Mas é uma excelente mãe. Então, eu acho que... E depois, agora, depois de muito tempo, a mãe dela reencontrou ela, assim. Mas elas estão tentando, eu acho, uma conversa. Porque a mãe disse que não sabia de tudo isso. Ela não sabia, às vezes até subjugada, né? Ela ela deixou com o avô, essa menina, e como o avô também tinha outras crianças, o avô e a avó, entregaram para esse tio, que era irmão da mãe dela, que tinha recém se casado e estava indo para Gramado. Só que eles nunca tiveram filhos, nem... Não sabiam, eu acho. E ela realmente era bem medonha quando era pequena. Era um corisco, meu senhor. Mas esse sinal de saúde. Medonha era ela. Olha que ela era medonha. É legal a senhora falar, né, contar essa história. E depois disso, então, tiveram mais casos. Sim, rapidamente, o que a senhora poderia, assim, falar de cada um, especial? Se nós falar de cada um... Não, para ilustrar só. Não, aí a Patrícia, depois com os processos longos, né? Pegando bem da Dona Maria. Os processos longos, os processos de adoção levam 4 anos, né? Porque tem... E aqueles ainda mais porque tinham destituição de pato poder. Hoje é destituição do poder familiar, mudou o nome, né? Mas aí depois, o outro menino que se mora aqui em Taquari, o Moisés, me colocaram por engano numa lista. Eu já estava em Camaquã e aí me ligaram de São Francisco de Paula, e eu acho que foi um engano, porque eu nunca tinha ido a São Francisco de Paula. Eu fui para ver o Moisés, eu nunca tinha ido a São Francisco de Paula, não conhecia ninguém em São Francisco de Paula. Por isso que eu digo que tem umas coisas que só Deus para explicar, e aí vai ser mais adiante que a gente vai perguntar para ele, porque me ligaram, ligaram lá do Fórum de São Francisco, querem falar contigo. Fórum de São Francisco, eu em Camaquã. Vão ligar a tal hora. Eu esperei a ligação, porque naquela época não tinha celular, né?
Ele esperei a ligação. Não, nós temos aqui um menino para a senhora. Eu disse, menino? Menino, vocês estão sonhando com menino? E bem naquela época, a minha filha mesmo tinha tido um namorado e tinha tido um bebê que estava com 8 meses e não quis se casar. Então ficou em casa. Tá? E então eu tinha a minha filha em casa com um bebê de 8 meses. E mais Claro, tinha mais a Patrícia, que eu tinha vindo de Gramado comigo, né, de 5 anos. E mais o meu outro filho, Marcelo, que é meu filho também, né? Então, eu tinha a casa cheia. E aí, me ligo, eu disse, não quero menino. Eu disse, por que vocês? Não, mas é que eu tenho aqui o seu nome, como se a senhora quisesse um menino. Eu disse, sim, mas vocês aí não tem nenhuma família que queira um menino? Qual é o problema desse menino? Aí ele tem alguma deficiência, alguma coisa, que não tem uma família em São Francisco de Paula que possa acolher essa criança? Porque aquela mesma coisa, sem o conselho tutelar, sem a rede de apoio. Aí ele disse, não, o problema dele é que ele tem mais de 1 ano e não é branco. Assim. O comissário de menores me deu essa informação. Aí eu disse, não, isso não é problema para mim. Aí tinha um juiz em Porto Alegre. Quando eu estava em Gramado, eu fazia além do meu serviço. E isso era uma coisa, dava serviço para os colegas. Alguns entendiam isso bem, outros não. Além do meu serviço, nós não tínhamos assistente social. Então, o trabalho de ir lá, verificar a situação da família. Fazer um laudo. E fazer uma informação detalhada. Eu fazia isso. E aí eu também tinha uma lista de pessoas que podiam acolher crianças. E crianças que precisavam ser acolhidas, porque nós não tínhamos o cadastro ainda, como tem hoje. Então passava pela promotora, passava pela juíza, mas a gente fazia um trabalho conjunto porque era o jeito de resolver. Quando eu saí de Gramado, eles sumiram com essa lista, porque não queriam fazer, né? E então, aí eu perguntei, eu sei que tem gente ali em Gramado, que ficaria mais próxima, né, para atender. Não consegui. Esse juiz que me ajudava em Porto Alegre, porque em Porto Alegre assim, eles tinham berçário na FEBENT, aí ele estava de férias. Então eu disse, olha, eu vou esperar uma semana, tentar ver o que eu consigo por aqui, se eu consigo uma família, né, mas em Camaquã, se eu conseguir, se eu não conseguir, eu vou aí ver qual é a situação, porque eu não sei, eu achei que não estava bem conta. Como é que eu não vou conseguir numa cidade? Se eu só posso ir no sábado. No sábado não tinha. Sábado no fórum. Vai ter promotor? Não tinha. Pois o comissário falou com o juiz, disse que eu vinha buscar a criança, deixar um termo meio pronto, e foi assim que eu trouxe o Moisés. Uma coisa hoje impensável, mas claro que eles sabiam que eu era oficial de justiça, que eu trabalhava em Camaquã, que eu era funcionária pública, que eu já tinha outra criança adotada e tal. Mas tudo muito na confiança. Daí eu levei, mas conversei com a mãe e com a avó, que estavam lá. A mãe tinha 16 anos nessa época. Eu disse, menina, tu sabe o que significa tu entregar um filho para adoção? Tu sabe o que significa tu deixar um filho com uma pessoa e tu não vê mais essa criança? Ou perder a possibilidade do contato, isso vai ser um vazio pro resto da tua vida. Não posso ficar com ele. Então, o Moisés veio, aí fiz a adoção dele, depois também de muitos anos, e em Camaquã tinha um juiz, que eu não vou mencionar o nome, que hoje é desembargador, que disse para mim assim, eu disse, doutor, dá para sentenciar o meu processo? Mas já faz um tempão. Ele disse, tu vai parar com esse negócio, eu não vou sentenciar aquele processo, porque tu já tem filho demais. Eu disse, como assim? Não, é demais, devolve essa criança. Isso é muito compromisso. Eu disse, tá, doutor, tá bom. Aí eu esperei mais um pouco, quando ele entrou de férias, aí entrou outra juíza também, que é desembargadora. Eu disse, doutora, assim, o doutor tal, a senhora sabe como é que ele é? Aí ela disse, pode deixar lá na minha mesa.
Estava pronto. Ela disse que era só assinar a sentença que faltava, estava pronto. Mas ele não queria assinar, ele achava que eu devia pensar melhor, porque era muita responsabilidade. Hoje a senhora tem contato com quantos, então, assim, de toda essa lide aí? Não, praticamente todos. São quantos adotivos? Não, todos eles. Todos eles? Todos eles. São 8. Agora, a última que eu tive é uma enteada desse meu filho, do Moisés, que deu um problema e ela tem 15 anos, fez 16 agora, e aí deu problema lá e ela não conseguiu ficar com os familiares, porque ela na verdade é enteada do meu filho, mas eu conheço ela desde pequenininha, e aí então eu fui a última opção, aí agora eu tenho o termo de guarda dela, que está com 16 anos. Então são por tudo seriam 14? Não, são 10. 10. Sem contar com o neto, esse que eu tive também o termo de guarda por algum tempo. A senhora tem 2? 2. Tudo bem, né? Isso aí. 2. Mas é muita gente. Para reunir, não consigo reunir todo mundo. Mas a senhora lida bem com isso, né? Tem facilidade. Não, eu acho que o meu maior... Assim, a minha maior alegria é que eles se dão bem, todos eles. Que bom. Né? Eles se ajudam, eles se visitam, são compadres. A senhora também preenche, né? A senhora se sente bem fazendo esse trabalho social, né? Eu acho assim, que na verdade às vezes a gente nem sabe do que é capaz. Então, eu sou católica, eu tenho sempre que Deus tem um propósito para a vida de todas as pessoas. E ele sempre coloca oportunidades. As pessoas às vezes acham que estão sendo machucadas, prejudicadas ou desafiadas. Deus não desafia ninguém, não precisa disso. Mas ele te dá oportunidade. Oportunidade de tu crescer como pessoa, oportunidade de tu aprender coisas, oportunidade de tu rever posicionamentos. Eu acho que sempre Deus, teu anjo da guarda, sempre te coloca oportunidades. Às vezes elas são amargas, ruins, doem, mas são oportunidades. A gente que sabe, né? O senhor é mais da minha geração, os jovens não são, eles às vezes querem as coisas muito imediatamente. Deu tudo errado, nunca mais. São muito dramáticos, né? Eu sei pelos meus lá. Agora minha vida terminou. Então, então assim, tudo aquilo que eu queria, nada mais, terminou meu sonho, é umas coisas assim, dramática, fatalista, mas a gente aprende com isso também, né? E aprende a se rever. Esse é o grande aprendizado que eu tive na minha vida como oficial de justiça, que foram 31 anos maravilhosos, com gente maravilhosa, com gente não tão maravilhosa. E outra alegria que eu tenho é que até aqueles que eu prendi, gente daqui de Taquari que eu prendi, passa por mim e diz: Maria, lembra, tu me prendeu e tal, sabe? Então, o inimigo que eu, de certa forma, fiz sem saber foi o meu colega, que, na verdade, também eu não fui a única inimiga que ele campeou muitos. Então, desde aí vem o problema da inveja, né? Que fica complicado essas coisas, né? Mas isso também faz parte. Eu acho que a gente tem que tocar o ar. Dona Maria, depois de toda essa mãezona que é a Dona Maria, hoje o que a senhora está fazendo, Dona Maria? Hoje a senhora está fazendo, parece que não está fazendo nada, né? Não, eu cuido da casa, no caso, né? Eu vejo a senhora sempre no centro, ali na lojinha? Na lojinha. Então, eu tenho a loja ali dos produtos católicos que tem do lado da igreja. Eu sou católica, da igreja católica, exato. É uma parceria com a igreja católica. Mas eu também faço trabalho voluntário. Às vezes eu faço palestra em escolas, as pessoas me pedem, né, sobre assuntos da Páscoa, sobre assuntos do tempo do Advento, Natal. Às vezes as pessoas também em grupos pedem alguma coisa assim mais motivacional, em grupos de oração. E eu gosto da escrita, eu gosto de escrever.
Então, sim, a senhora passou para mim. eu tenho um colega em Santa Catarina exatamente, que ele fez um livro dos causos dos oficiais de justiça, que são muitos, né? Então ele pediu para colegas que mandassem histórias. Aí eu mandei, acho que 2 histórias para ele. Do tempo que eu trabalhava, né? Então, procurando não mencionar, porque hoje é muito complicado. Antigamente a gente podia dizer o nome, sobrenome né, da pessoa. Hoje não, hoje tem direito de imagem, tem direito de resposta, graças a Deus, né? Quanto mais direitos, melhor. Eu sou favorável a todos os direitos. O que eu acho é que às vezes tem um exercício meio exagerado de alguns, né? Mas enfim, cada um faz o seu meia-culpa. Mas então, eu faço isso. Quando me convidam para fazer alguma palestra, eu vou numa escola, eu tenho ali a loja, né? Nos próprios grupos católicos eu fiz teologia, eu fiz um pós em teologia também, porque eu gosto dessa área. Teologia para leigos, na faculdade, na STF. Isso tem um curso? Não, segundo... É pós-graduação, seria um... Sim, mas é um curso oficial. É curso oficial. Não, porque eu vejo às vezes alguém dizer assim, eu sou teólogo. Não, eu não sou teólogo. Mas estudou aonde? Não, eu não sou teólogo. Eu fiz 2 anos de teologia e 2 anos de pós-graduação em teologia. E estou fazendo agora um pós-graduação em direito matrimonial pela PUC Paraná, porque Isso online. Online, Então, porque agora está sendo... O Papa Francisco abriu uma possibilidade... Há um tempo atrás, os processos de nulidade matrimonial, eles eram todos analisados praticamente só no Vaticano. Então, isso eram processos caros e demorados. E então o Papa Francisco, porque a pessoa que ela não está casada na Igreja Católica, ela está teoricamente, não quero escandalizar ninguém, tá? Porque cada um deve fazer o seu exame de consciência. Então, teoricamente, a pessoa não casada na Igreja Católica, ela está em pecado. Estando em pecado, o pecado do adultério, ela não pode comungar. Então, para muitos casais, em Montenegro nós temos um grupo que apoia esses casais de segunda união. É o Grupo São Mateus. Então, essas pessoas fazem uma comunhão, nós chamamos de comunhão espiritual, mas não recebem o corpo de Cristo. Muitos casos são de pessoas que nem sabiam que estavam se casando. Por exemplo, uma menina com 14 anos que o pai obrigou a casar porque ela imaginou, às vezes não estava nem grávida, mas imaginou que estava grávida. E aí casaram, dali uma semana se separaram. Esse casamento praticamente nunca existiu como um sacramento. Então eles não existiram. Então esses casamentos que não existiram, a igreja tem um documento para desconsiderar. E como é que é? E aí a pessoa pode, no caso, regularizar a sua situação matrimonial católica. Tá? Católica, não estou falando de outra denominação. Então, a situação dela, e ela pode contrair novo matrimônio na Igreja Católica e aí passar, ou se não quiser também, né? Mas aí ela está apta. Exatamente. Desculpe, eu não entendi uma coisa. Isso perante, evidentemente, à igreja. Sim. E como é que fica isso perante a lei civil daí? Não, a igreja e a lei civil são completamente separadas. Eu digo, mas como é que é encarado isso no aspecto civil? Eu acho que isso daí é caso a caso. Porque mas a Igreja Católica, ela não incentiva ou ela não orienta a regularizar a parte civil? Na verdade, não se envolve no sentido de fortalecer a família. A Igreja Católica até agora mudou. Antigamente havia um cursinho para noivos na Igreja Católica. Muitos fizeram cursinho para noivos. Hoje existe um caminho para os noivos, que é de 8 meses. 8 meses aonde cada mês eles são acompanhados por um casal
já mais maduro, já com vivência católica, com vivência familiar. E esse casal vai acompanhar esse casal que está começando a vida. Se não me engano, uma reunião por mês por 8 meses, sendo que 2 reuniões dessas são acompanhadas pelo padre, que provavelmente vai celebrar o matrimônio. Eu me pergunto o seguinte: numa situação dessas, os nubentes, se é que pode chamar, eles podem estar casados, separados, ou exige uma... Não, eles devem estar separados civilmente. Civilmente, não obrigatoriamente. Normalmente a primeira separação é no civil. Porque estou dizendo o aspecto civil. Hoje, o aspecto civil, hoje as pessoas, mesmo aquelas que têm os antigos contratos, elas procuram fazer a dissolução da sociedade de fato, da sociedade, com artigos e com uma espécie de distrato, né? Até no aspecto patrimonial. Porque hoje nós recebemos essa lição do jogo do bicho, né? Vale o que está escrito. Vale o que está escrito. Sim, mas quando chega lá e vocês lá para fazer essa orientação, já passou por aqui ou não necessariamente? Se não passou, a gente pede que passe, incentiva que regularize a situação no civil. Que pode ter implicações depois, e por causa da questão da prova e por causa da questões patrimoniais não são decididas na igreja. Dona Maria, eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que o nosso público entendeu. A senhora, pela experiência que a senhora tem, a união estável, porque praticamente, vamos dizer assim, quem não é casado hoje tem praticamente todos os direitos de uma pessoa casada. Isso não prejudica o lado emocional, o lado católico da união, porque de repente não existe, olha, gostei da fulana, daqui a pouco quando vê já está junto e tal. Vocês orientam tudo isso? Eu vou dizer o seguinte: se uma pessoa, ela é... Eu já estava pegando o microfone para tomar água aqui. Se uma pessoa, ela é cristã, vamos colocar cristã. Certo. Cristã. Se ela for de uma denominação luterana, ou se ela for católica, ou se ela for evangélica de outra denominação, e ela seguir rigorosamente os preceitos da sua religião, ela vai fazer o possível para, primeiro, porque o que é incentivado não é incentivado ou desincentivado, não é o relacionamento em si, é o que o grupo familiar, ele não é sozinho, ele não é isolado. Todos nós fazemos parte de uma família e de uma comunidade. Então, o que acontece? Se eu tenho um filho desde pequeno, eu instruo ele numa denominação cristã. E ele vai, aos poucos, absorvendo isso para a vida dele. E ele tem plena certeza de que aqueles são preceitos muito sérios, que ele vai ter que conviver e viver e prestar contas daquilo para alguém que ele não vê, mas que sabe tudo. Esta pessoa dificilmente assume um relacionamento sem pensar bem. Então, esta pessoa dificilmente, claro que a paixão está aí. Como diz, eu vi um pastor evangélico dizendo uma vez que os hormônios não se convertem. Então, a pessoa se converte, mas os hormônios dela não se convertem. Então, claro que existem uma série de, como dizia o professor de matemática, as variáveis são tantas que é impossível calcular o resultado. Mas está se falando na média. E na média, aquela pessoa que assume um compromisso de família, ela sabe que ela não está assumindo apenas com a pessoa que está com ela. Ela está assumindo com a família dele, com a família dela e com Deus. Esse compromisso fica mais difícil de desfazer. Dona Maria, como última pergunta, assim, por curiosidade, desculpe a minha ignorância. A
partindo do princípio, lá um casal e tal, faz toda essa formação com vocês Sim. e tal, mas não tem união estável, pelo menos no papel. Como é que está hoje a legislação? E ela casa, pode casar perante o matrimônio lá religioso. Como é que fica? Ainda existe, desculpe a minha ignorância, o matrimônio religioso com as efeitos civis. Sim. Tá, a mesma coisa. Tivemos agora, há um mês atrás, mais ou menos. Eu estudei isso na faculdade. Não, há um mês atrás, até surpreendeu, porque agora a diocese também está informatizada. Ela tem um sistema TELS. Então, o sistema chegou ali na paróquia um pedido de casamento religioso com efeitos civis. Então, ainda hoje existe essa cultura. Por isso a gente não pode, hoje, o universo, ele tem, são muitas as ideias, as variáveis. E tem outra coisa, né? E existe uma nostalgia também, um desejo daquilo que era, de como era bom antigamente. Existe essa nostalgia. Uma coisa também que a gente, pela experiência profissional, os dados da diocese são muito mais fidedignos que qualquer outra coisa. Sim, porque antes não tinha registro, o registro civil não estava organizado e o registro é muito mais antigo, da igreja já estava, né? A questão... Eu já consegui provas aqui. Sim. Da diocese. Da diocese, exatamente, porque os registros, o que se instalava primeiro a se começar uma cidade era a igreja. Sim. Então a igreja era o marco inicial. A primeira coisa que se fazia era o local da igreja e a praça. Então, e a partir dali se construía a cidade, né? Então algumas pessoas dizem que muitos problemas da humanidade começaram quando o lugarzinho que tinha, toda a casa que se chegava tinha a foto dos pais, dos avós, né, na parede, com aquela gravatinha e não podia sorrir, né, bem sérios, e logo abaixo tinha um altarzinho onde o santo de devoção. E aí, quando precisaram do espaço para colocar a televisão, aí começaram os problemas da família. Isso quem diz não sou eu, não é o Leandro Carnal, é um outro pensador, um outro filósofo ali da linha dele. Assim. O que tem barba, é alto, mas agora eu não consigo lembrar o nome dele. Tá bom. Bom, tá. O que eu ia lhe perguntar? Uma coisa que eu notei como experiência é que a formação dos padres, vamos botar assim, dos padres em geral, é uma excelente formação. Sim. Humanística. Digo isso porque eu estudei, quando eu tirei o científico, o seminário seráfico já estava praticamente em extinção. Então, isso foi em 69, 1969 a 71. Não sou tão novinho, não. E aí o que aconteceu? Os seminaristas vieram estudar no científico que foi feito aqui no Colégio Conceição. Sim. Quem até trouxe para cá foi o Zé Leite Costa e a doutora Cecília de Araújo Costa, Sim. que trouxeram professores de Porto Alegre. O nível, então nós éramos 60 alunos no primeiro ano. E aí entramos no científico. Menina, restaram 4 externos e 9 seminaristas, porque era rigoroso. Sim. E os padres, eles tinham uma formação, têm uma formação sensacional. E outra coisa, uma formação humanística, uma formação filosófica, uma formação psicológica. Eu me lembro do Frei Clemente, a senhora não conheceu? Não conheci. Frei Clemente, ele dava matemática. Mas a gente gostava tanto pelo seguinte, nós éramos 13 alunos, né? 4 externos e 9. E o Frei Clemente se encostava na janela e ele fumava. Aí ele fazia assim, dava aquela tragada e dizia assim: gurizada,
como é que tá a vida? Aí aquilo era sensacional, porque além dele dava o conteúdo e dava ali. Depois nós tivemos o Theo, acho que a senhora conhece o Teodardo, não? Eles estão em Porto Alegre. O Frei Theo, sim. Foi um professor de filosofia. Sim, ele vem de vez em quando aí. Eu tenho vontade de conhecer. Hoje o Frei Theo deve estar beirando os 90 anos, né? Ele tinha aquele que era muito colorado, era tudo da nossa época, jogava futebol também. E eu tenho então essa experiência de ver o que os padres, a cultura que tinham. Sim. Porque como nós éramos externos e eles eram a maioria, nós tínhamos que acompanhar o nível deles. Eu estudei um bocado no científico. Isso me serviu para o resto da vida, evidente. E eu sempre dizia que as igrejas evangélicas, elas dificilmente iriam acompanhar a Igreja Católica em vários sentidos, exatamente por causa da formação. Só que o que aconteceu com essas igrejas pentecostais, evangélicas? Eu não vou dizer o termo, porque até não conheço tecnicamente falando. Os pastores começaram a estudar também. Sim. E aí graças a Deus. Começaram a buscar aqueles apelos, coisa mais apelativa, né? Mais aquela teoria da prosperidade e tal. E aí começaram a ocupar um espaço. Eu estou dizendo isso pela experiência e pelo que eu notei. Sim. Ocuparam um espaço da Igreja Católica. Que há algum tempo atrás, a Igreja Católica, nós estamos perdendo aí para esse pessoal. Realmente estavam perdendo e perderam uma. Sim. Hoje eu vejo que retrocederam no sentido positivo, de voltar a examinar certos dogmas. Não sei se eu posso falar dessa forma. Certas coisas que a Igreja Católica fazia estavam um pouco desatualizadas e os outros começaram a fazer uma. Então eu vejo que hoje melhorou muito nisso aí. Assim, na verdade, a Igreja Católica sempre foi muito atualizada. Desatualizados somos nós. Porque os documentos que na época da Revolução Industrial, o Papa já pensava nas pessoas que iriam perder o emprego e nas condições subhumanas que estavam sendo expostas essas pessoas. Tem documentos papais falando sobre esse assunto. Hoje, o Papa Francisco se preocupa muito com a família, porque existe está se vendendo uma ideia de que o que é bom para mim é bom para o mundo. E, na verdade, quando a gente começa a viver se é bom para mim, tá bom para o mundo, a gente se percebe sozinho e o índice de suicídios que não era tão alto, aqui no Brasil já está subindo. Como em todas as metrópoles, todos os locais onde as pessoas vivem mais sozinhas, os índices de suicídios estão disparando. Então, a igreja sempre se preocupou com pessoas, mas formação não significa vivência. E eu acho que hoje, por exemplo, os padres entravam aqui no seminário, Frei José entrou com 14 anos, Frei Martim entrou com 14 anos. O senhor imagina hoje um menino de 14 anos ser separado da família. Frei José contou para nós aqui que ele passou um ano que ele chorava muito de saudade da mãe dele. E ele não era o único, ele disse que muitos choravam. Ninguém ligava para choro de criança, isso na minha época, ninguém ligava para choro de criança. Ou é mãe ou tá com fome, não é assim? E hoje as pessoas olham para as crianças e vão procurar qual é a necessidade que ele tem. Os pais têm que aprender a lidar com os filhos. Aí ele deve estar com algum transtorno e tal, e vão fazer uma pesquisa. Isso é novo, mas a igreja sempre se preocupou com isso, se preocupando com a família e como essa família ia trabalhar essas pessoas que ia entregar para a sociedade depois. Só que os padres entravam realmente muito cedo. A formação era excelente, mas aí a formação humana ela acabava sendo dentro de um local ideal. E do lado de fora, nós, os mortais, pensávamos que os padres eram deuses. Então o padre não ficava cansado, o padre não ficava irritado, o padre podia ir a todos os lugares. E eu acho que começaram
a exigir um grau de exigência que ninguém... Hoje é insuportável para qualquer trabalhador. Ninguém trabalha 24 horas por dia, o padre trabalha. Porque se tiver uma pessoa com um problema, no meio da noite vai ligar para lá. E ele vai ter que ir para levar a unção dos enfermos, por exemplo, no hospital. Ninguém trabalha sem se aposentar, o padre trabalha. Ele vai, nós tivemos o caso do Frei Arno aqui, o dia que morreu, estava escrevendo a sua homilia, tanto que o Frei Gastão guardou ali, a letrinha dele foi indo, ele caiu, teve um infarto fulminante, morreu. Estava trabalhando, porque ele ia ia celebrar na igreja do Rosário, e era o primeiro dia, ele trabalhou muito para a construção dela. Então, hoje a gente pensa, os pastores estão sofrendo isso também. Os pastores, porque as pessoas pensam que pastor não tem horário para comer, não tem horário. Ele tem que estar disponível. Pastor, deu um problema com o meu cachorro, vamos lá. Então, aquele que faz hoje um trabalho voluntário está se exigindo, não digo voluntário, um trabalho missionário. Vamos colocar assim, missionário. Está se exigindo do missionário uma coisa que é sobre-humana. Então, nós não queremos para nós. Se perguntar assim, o senhor quer ser padre, doutor Paulo? Você vai dizer assim, não, que isso? Tem minha casa, tem minhas coisas para administrar. Não, mas é só o senhor ir lá, o senhor reza a missa. Não, eu tenho... E se perguntar para o João, eu tenho carreira. Se perguntar para qualquer outra pessoa, para o Pedro, para o Paulo, não, eu tenho minhas coisas. E eu quero um tempo de lazer, eu quero um tempo de tranquilidade. Quem é missionário, pastor, padre, franciscano, ele pega a sua vida, tanto que alguns usam uma roupa preta, para significar que ele morreu para o mundo. Ele vive para Cristo e à disposição de Deus. Então, claro que ele não deixou de ser pessoa. Claro que ele sozinho, numa noite fria, ele pode rezar muito, mas ele também deve sentir solidão. Eu acredito que sim. E nós, como queremos o nosso problema resolvido, às vezes não fazemos a nossa parte, que é dar um suporte, né? Os franciscanos têm um pouquinho, a nossa paróquia aqui é franciscana. O franciscanismo é diferente. O franciscanismo, eles nunca ficam sozinhos. Eles trabalham em fraternidade. Então, o senhor nunca vai encontrar, por exemplo, um padre franciscano sozinho. Ele tem que estar em 2, 3. Porque justamente São Francisco acreditava que era na fraternidade que a gente podia exercer a caridade e trabalhar pelos outros. Eu tive três colegas científicos que são padres. Frei Nelson, que quando vem aqui, toda vez que ele vem, ele nos telefona para nós jantarmos. Ele é apaixonado por Taquari. O Nelson é uma figura sensacional. O Nelson é um grande atleta. Sim. Um grande atleta. O senhor sabe que ele foi o que influenciou o Frei José para vir para cá? Porque o Frei José disse que ele era do time de futebol, e o Frei Nelson veio e desfalcou o time. O Nelson é uma figura. E tem o Leonardo, que é o... Sim, Frei Leonardo é músico, né, da área da música. E o Petson. Esse eu não conheço. O Petson, ele trabalhava ultimamente na Cúria, lá em Porto Alegre mesmo. Ele era um dos grandes assessores lá do bispo. Esses 3 estudaram. Então, eu posso dizer de cadeira, como se diz assim, a qualidade, né? Sim. Pessoas sensacionais. Esse Nelson faz um trabalho fantástico no mundo todo, aí, levando... nessas missões e tal. Dona Maria, já aprendemos a Bíblia. Não, eu gosto de Bíblia. Eu fiz o meu trabalho de conclusão quando eu fiz a pós da teologia. Mas só tem que passar para nós, vamos aprender um pouco. Sobre a oração de Ana, né, do Velho Testamento. Eu gosto muito das orações que tem dentro da Bíblia, mas eu particularmente gosto de história, e gosto da história da Bíblia porque, na verdade, as histórias que estão na Bíblia são as histórias de todos nós. A história da inveja, a história do desejo de crescer, a história da frustração, a história da alegria, a história do desejo que aquilo que está no meu coração seja a vontade de Deus também, normalmente não é.
se a gente lê a Bíblia, a gente se identifica do início ao fim. Tá certo. Uma coisa que só vou fazer uma pequena digressão, também a senhora comentou que as crianças na época vinham muito cedo para o... Sim. Uma das formas, isso é coisa histórica, né? Que as pessoas de baixa renda ou com dificuldade ou pequenos colonos, Sim. a única saída que eles tinham para o estudo era o seminário e o exército. Isso, o seminário e quartel. Então, a partir daí, eles iam e realmente ali tinha toda uma estrutura. Eu acompanhei o Seráfico, tinha 500 alunos quando eu comecei. E era assim, existia um bom relacionamento, porque eles sempre tinham um grande time de futebol, um grande time de vôlei, Sim. até pela disciplina em si. E depois tive a felicidade de ter esse colega. Mas aqui em Taquari, a senhora deve ter ouvido, teve um padre, um frei chamado Frei Roque. Sim, eu ouvi histórias muito grandes do Frei Roque. É uma coisa extraordinária. Ele também torcia por um time de futebol, né? Então tá. Existem histórias, né? A senhora já ouviu falar? Eu já vi algumas. Que já botou fogo na igreja, a senhora já ouviu falar? Não, essa eu não conheço. Não sabe dessa história? Não, então o senhor me conta, essa eu não sei. Não, dizem que ele rezava a missa, né? E o problema é que ele tentou mudar o horário, que os jogos de futebol do Grêmio eram domingo. Tá bom. Era domingo às 5 horas da tarde, bem no horário da missa. E ele tentou trazer a missa, vou levar, mas não conseguiu. Aí disse que tinha uns sacristãos que ele falava em latim, né? Então ele fazia um rolo lá e tal, para perguntar como é que está o jogo do Grêmio. Né? E aí o sacristão saía, ia lá na sacristia, escutava e vinha e respondia para ele no ouvido dele, olha, tá dando e tal. E conta a história que o Grêmio foi campeão aí dos tempos, né? E ele tirou o foguete. Isso é folclore. Sei não. E ele jogou o foguete, caiu lá em cima na torre, você pegou fogo na igreja, tiveram que fazer. Mas o Roque era sensacional, era um pessoal, era uma pessoa da comunidade, assim, que todo mundo gostava e tal. Ele era o padre mesmo daqueles que em tudo que era lugar tomavam cerveja bastante. Sim. Dona Maria, vou fazer duas perguntas para a senhora. Primeiro, até para nós encerrarmos, para a senhora não ficar tão cansada assim. E depois uma segunda pergunta. Primeira pergunta, por que os pais têm fama de comilões? Porque eles têm casa canônica, tem cozinha e tal. Não, agora. Mas tinha essa fama. Tem uma escritora, Taylor Caldwell, ela escreveu sobre São Lucas e ela escreveu umas crônicas também, uma vez, os servos de Deus. E aí eu me dei conta que esse pessoal mais antigo viveu numa época em que eles dependiam da caridade das pessoas. E algumas pessoas da comunidade que eram mais ricas convidavam eles de tempos em tempos para comer, né? Ou quando tinha uma festa. Então era um momento daquela época. E eu acho que aí ficou a fama, né? Ficou o folclore de que come como um abade, come como um padre. Mas não é só padre, mas os pastores também. Não sei. Então ficam muito para trás. Não? Então, e talvez também nos tempos de hoje, é porque eles realmente têm pouco tempo para se dedicar à refeição. Então, quando eles podem se sentar e comer, eu acho que eles fazem disso uma coisa mais solene, vamos dizer assim. Maria, então nós estamos... E qual era a outra pergunta que você tinha? A minha pergunta é o seguinte agora, me conte duas histórias que aconteceram profissionalmente, que a senhora guarda até hoje, coisas que aconteceram, assim. Eu sei que a senhora... tem tanta a senhora tem várias, mas algumas assim que me chamou a atenção. Um dia eu fui fazer isso, aconteceu aquilo e tal. Eu acho até que não sei se essa não tá. Eu fui a primeira prisão de mulher que eu fiz por alimentos foi aqui em Taquari.
Nunca tinha prendido uma mulher por alimentos. Uma pessoa maravilhosa, é minha amiga, esses dias levou a menina dela ali na loja para me conhecer, que a menina está com 16 anos. Ela estava amamentando essa menina quando saiu o mandado de prisão. E na época estava aqui a doutora Cristina, que também estava amamentando a Letícia. E eu não podia deixar de cumprir o mandado. Fui até lá e ela disse, pois é, mas como é que eu vou deixar e tal. Ela tinha tido eu não entendi, ela devia alimentos? Devia alimentos. Ela foi casada, teve, não sei quantos filhos ela teve, tá? 2, 3. E o marido era muito mal para ela, vamos dizer assim, segundo o que ela contava. Não sei se isso é real ou não, mas ela se separou desse homem. Só que ela precisava se separar na justiça, se ver livre, né? Então ela fez a separação judicial e ele disse que aí na separação tinha que constar os alimentos. Constar que quem é que ficaria responsável. Exato. E aí ele não quis, no caso, ele disse que ele ficava com os filhos e que ela iria pagar a pensão, senão ele não ia assinar. E ela pegou, assinou, mas ficou com os filhos, porque ele assinou e disse, tu pode ficar com as crianças. Paga a pensão, mas ficou com os filhos. Como ela ficou com as crianças, ela imaginou, e nós temos muito disso, nós temos aquela pessoa que ela olhou na televisão, viu um filme americano e acha que se aplica no Brasil, tá? Então, ela achou que ela estava cuidando dos filhos, que os filhos almoçavam na casa dela e tal, que ela não precisava fazer. Aquilo ali era só para ela encerrar o assunto. E o tempo passou e alguém disse para esse cidadão, olha, tu tem direito. Tu tem direito, já e é bastante. E entrou com ação. E ela, era tanto tempo, porque o senhor vê que ela se casou de novo, teve outra filha, e o processo foi andando, e alguém disse para ela, não te preocupe, isso não dá nada. Até que chegou o oficial de justiça e disse, vai dar. Aí eu disse, olha, deixar de cumprir o mandado eu não posso. Botei ela dentro do carro, que eu também não posso fazer, porque hoje já tem norma expressa que o oficial de justiça não pode carregar parte dentro do carro. Mas ainda na nossa época aquilo era, podia, não podia, vai, não vai. Então. Levei no fórum e disse para a doutora, ela tem uma criança, está amamentando. A doutora disse, bom, então vou fazer o seguinte, eu vou te dar um prazo, em razão disso fez uma sentença e deu um prazo, mas a coisa era impagável. Ela morava na Fidelis Machado, ali perto do Rodeio do Paulinho. E não era uma pessoa que tivesse condições, seria o valor de uma casa hoje, vamos dizer assim, né? Hoje até as execuções nem são por prisão, é só os 3 últimos meses, não é mais assim, mas naquela época eles juntavam todo o montante e tinha que pagar tudo. Aí a doutora disse, eu vou te dar um prazo então, né? E tu paga. Mas terminou o prazo, eu tive que voltar lá. E aí era eu e ela chorando. Porque, assim, a menina pequenininha, acho que tinha 2, 3 aninhos, mas mamava ainda, né? Ficou com o pai. Ela disse que essa menina mamou no pai dela, de tanta saudade que tinha, e ela ficou 1 mês ou 2 meses no Madre Pelletier. E eu tive que levá-la para o Madre Pelletier. Sabendo que todo mundo sabia que aquilo ali, porque a justiça, como eu disse, vale o que está escrito. Vale o que está escrito. Então, esse é o dilema do oficial de justiça. Muitas vezes a gente sabe que a coisa poderia ter tido, até pela ignorância das pessoas, também não é só o judiciário, né? Até pela falta de acesso à justiça, porque nós temos uma defensoria pública, mas, por exemplo, se for um problema com a Justiça Federal, só em Porto Alegre. E também o acúmulo, acho, de serviço na defensoria. A defensoria está sempre com muito trabalho, então não é possível. Muito bem, mas tem muito acúmulo. Então não é possível atender a todos como deveria ser atendido. E deixa eu ver uma outra, essa foi uma das histórias que me comoveu muito. O final feliz, ela voltou. Não, eu disse pra ela, o consolo que tu vai ter é que por esse valor tu não vai ser presa nunca mais. Já cumpriu o teu... Por esse valor ninguém pode
te prender. Mas aí, claro, depois ficou esclarecido, depois ela constituiu um advogado e tal, e essa é a menina dela, já tá uma mocinha agora. E aí ela foi ali e disse assim, essa aqui que prendeu a mãe, mas ela é muito legal. Ela é muito querida, minha amiga ainda, assim. Que bom. Mas essa foi uma das coisas que foi muito doída pra mim fazer. Agora assim. conta uma coisa engraçada. Então assim, essa foi tão pesada. nós fomos, eu e uma colega em Cachoeirinha, fomos tirar um cidadão de casa. E aí chegou esse cidadão cheio de coisa, era pintor ou coisa assim, sabe? E a moça, senhora, né? Não, tu não entra aí, vocês pegam as coisas dele, porque eu não quero, ele não quero mais ver. Um grito disse, calma, minha senhora, calma. E o homem, assim, uma pessoa, como é que eu vou dizer? Sabe aquelas pessoas pacatas? Sim, senhor, não, senhora. O senhor via, ele começou, essa é minha casa, eu lutei tanto por isso aqui, aquela coisa que a pessoa se sente que a pessoa estava saindo de casa por determinação. Eu olhei para nossa assim, a senhora sabe que eu acho que ela tem até outro namorado. Ela anda chegando tarde e tal. E eu disse, a senhora arruma as suas coisas e vamos sair. Mas para onde eu vou? Eu digo, olha, eu só tenho que lhe tirar. Para onde o senhor vai, infelizmente, não posso lhe dizer. O senhor não tem um irmão, aquela coisa, então a gente tenta dizer, o senhor não tem um irmão, um compadre e tal, que possa lhe acolher, depois o senhor resolve. Passou. Foi, saiu, ele muito choroso, e ela braba, uma tigre de braba. Vai embora, porque o senhor quer... Passou-se um tempo, eu tô lá perto do posto da Vila Nair, lá em Cachoeirinha, fazendo uma intimação. Um senhor grita atrás de mim, oficial! Mas eu olhei, oficial! Mas não reconheci. Uma pessoa bem vestida, assim, sabe? Cabelo aparado, tudo. O senhor não tá lembrado de mim? Eu disse, não, senhor. A senhora e a sua colega são os anjos da minha vida. Porque eu não sabia que eu era infeliz. Eu tô vivendo bem, eu vou pra onde eu quero, eu tô na melhor vida do mundo. Eu vivia no inferno, eu não sabia. Eu tenho que marcar aquele dia, foi o dia mais feliz da minha vida, ter me livrado daquela cobra. Lembro, essa é uma vida boa. Ele disse, eu não sabia, eu achei engraçado, ele disse, eu não sabia que eu vivia no inferno. Isso aí me faz lembrar, no fim eu pedi para ela contar, hoje me faz lembrar uma história do Tancredo Neves, não sei se a senhora conhece, não sei se os nossos acompanhantes sabem. O Tancredo teve uma época que os juízes e promotores eram nomeados, né? Sim. E o Tancredo, já advogado, o Tancredo foi nomeado para um júri no interior de Minas Gerais. O nome do réu era Jesus e o nome da vítima era Maria Madalena. Ai, meu Deus. Foi tentativa de homicídio, coisa do Vale. Olha bem, Jesus e Maria Madalena. Aí tá, ocorreu o júri, o Tancredo, muito excelente orador, condenou o cara não sei quantos anos lá. O Tancredo, com a vida política dele, sai. Passado alguns anos, ele está fazendo campanha para governador de Minas. E vai numa cidade do interior e se lembrou, eu preciso cortar o cabelo, está muito grande, fazer a barba. Como é que eu vou para o comício de noite? Diz ele que sentou na cadeira. O barbeiro veio e botou aquele avental, né? Tal, sei que, pegou fazer a barba, a navalha, pegou a barba. E o Tancredo olhando ele pelo espelho, o Tancredo via que ele... Aí disse que ele dizia assim, afiando, o senhor não está me conhecendo, doutor Tancredo? Aí disse ele que olhou, daqui a pouco se lembrou de aquele cara que eu condenei, sentado na cadeira, todo amarrado. E com a navalha no pescoço. E o cara com a navalha assim, me fez lembrar, o senhor... Aí disse, eu vou morrer, né? O cara vai me cortar a garganta. Não, doutor, eu quero lhe agradecer muito pelo seguinte, aquele júri, o senhor lembra do júri lá? Lembro. Não, eu fui condenado, mas aquilo foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu tirei um tanto a cadeia, fui para a cadeia, peguei uns amigos lá dentro, me converti à religião católica, me converti,
E hoje eu sou outro homem, se não fosse o senhor, não teria acontecido. Agora eu me lembrei da mesma coisa. Bom, por final eu sempre pergunto assim, dona Maria, o que a senhora pretende agora? Continua fazendo o trabalho seu? Olha, eu gosto do que eu faço. Duas coisas, fazer o trabalho e deixar uma mensagem também. Olha, a mensagem que eu deixo para todos os meus sempre é: pense bem antes de decidir. Sempre. Quando as pessoas me pedem um conselho, pense bem antes de decidir. Mas aí ninguém vai casar, dona Maria. Pense bem. É o conselho que eu digo. Conte até 10, respire fundo, porque algumas coisas na vida não tem como fazer volta. Não tem volta, é verdade. Então, pense antes. Isso chama-se base. A base tem que ser boa, né? Porque os reveses vão vir. E eu gosto do que eu faço. Eu gosto do que eu faço porque onde eu tenho contato com pessoas, eu gosto de gente. Sempre gostei muito de gente. Gosto de gente. Então, a minha família sempre teve bastante gente. Meu pai acolheu uns irmãos de criação da minha mãe, que tiveram filhos que precisaram ser acolhidos, e meu pai acolheu também. Então já vem de... Maria, eu sou de 11 irmãos. A gente sempre teve casa cheia. E eu acho casa cheia uma alegria. Eu gosto também. E assim como eu vejo, às vezes vejo um bar cheio, eu também acho. As pessoas estão ali confraternizando, conversando. Hoje já está tão triste, né? As pessoas sentam uma do lado da outra e olham e se mandam mensagens pelo celular. Eu acho que isso claro, são outros tempos. A gente tem que respeitar o tempo de cada um. Mas se perdeu. Que nem a minha neta pediu uma carta. Ela disse: vó, eu disse no colégio que a única pessoa que podia ter uma carta era tu. Eu disse: por quê? Porque a gente tinha o hábito da carta. Aí uma vez eu escrevi uma carta para uma amiga lá de São Marcos, que os amigos que eu fiz durante o tempo que eu trabalhei, eu ainda tenho contato. Em Camaquã, São Marcos, Alegrete, né? E aí, essa minha amiga, ela disse assim: posso te dizer uma coisa? A gente só abre e-mail agora, eu não vou te responder, eu vou te mandar um e-mail. Eu disse: tá bom, então deixa, são novos tempos. Né? Então, mas eu tenho cartas ainda, desde o tempo que eu estava eu fiz técnico agrícola na Escola Técnica de Agricultura de Viamão. Não é possível. Sim. Meus irmãos estudaram lá em Campos Idos, meu cunhado também. Excelente escola também, uma excelente escola onde a gente aprende a viver também. Semi-internato para as meninas era, né? Então, eu acho que Deus sempre foi muito bom comigo, me deu muitas oportunidades. E pessoas muito boas para conviver. Que nem o senhor, assim. Não me deixe tão lisonjeado assim, a homenageada aqui a senhora. Então, cabe a mim então agradecer a sua presença aqui, o tempo que a senhora dispôs de vir aqui e trocar uma ideia com a nossa gente. Eu gosto de conversar. Eu acho, a gente criou isso aí, que eu acho importante, assim, o tempo vai passar. Sim. E nós temos que deixar uma história, né? Que de repente passa e a gente, fulano, nem sei quem é. Como eu às vezes brinco aqui de cantores, né? Então eu me lembro que um dia eu estava aqui, o Charles Aznavour, aquele francês, cantou em Porto Alegre. Depois faleceu, foram uns 2 anos. E eu cheguei aqui, não era com esse pessoal que está aqui, vou absolvê-los, eram os companheiros anteriores. Eu digo: olha, amanhã minha sobrinha comprou lá no Araújo Viana, eu vou assistir o Charles Aznavour. Ninguém sabia. Rapaz. Não, ninguém sabia. E até não vou culpá-los. Só que eu disse: esse cara que vocês não sabem quem é, o cara vendeu 300 milhões de discos só. Nós fomos esses dias assistir a Piaf, quer dizer, cover da Piaf. Só imagina. Aquele filme é excelente, não? Sim. Então são coisas assim que a gente... Então a gente criou isso aqui para ter um dia a Dona Maria vai ter esse podcast lá, vai mostrar para os netos, para os bisnetos. Já sou bisavô, não? Parabéns! Então, mas olha aqui, eu lembro aqui dessa época. Eu acho que a gente tem que deixar alguma coisa
para a história, para o pessoal ver como é que funcionavam as coisas e tal. Então eu queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço, doutor. Pretendo trazê-la outras vezes, se tiver alguma coisa interessante, a gente fica à disposição. Sim. E agradecer, então, o seu tempo que a senhora dedicou e lhe parabenizar pelo trabalho excelente que a senhora vem fazendo em prol da nossa comunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada, doutor.